Bom dia, bom dia, bom dia. Salmo 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ouve a nossa oração, Pai. Ouve, Senhor. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Amém. Amém. Êxodo 14, a partir do versículo 15, é onde a gente continua hoje. A passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. E fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ah, Deus amado. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. O anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. E um anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e pôs-se atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Amém, Senhor. E a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira em que toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Vento oriental. Toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar
dificultuosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e os egípcios sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro, à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão do Senhor mostrar aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu ao Senhor e em Moisés seu servo. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi para a salvação. Este é o meu Deus, portanto lhes farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e seu exército, e seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas com pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com grandeza da tua excelência, derribaste os que te levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho, e com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com tua beneficência, guiaste este povo, que salvaste com a tua força e levantaste a habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão, eles estremecerão, apoderar-se-ão a uma dor de habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmarão, dos poderosos, dos moabitas, apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado. Ó Senhor, até que paste este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantará no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação,
no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seus cavaleiros. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Amém, Senhor, amém, Senhor. Obrigada, Pai, pelo alimento diário. Obrigada, Pai, pelo alimento diário. Nós te louvamos, te agradecemos. Obrigada, obrigada por ser esse Pai tão amoroso. Nos sustenta nesse dia, Senhor, e que essa palavra possa falar conosco ao longo desse dia, Pai. Amém, amém, amém. Que estejamos todos nós que fomos introduzidos e plantados no monte pelo Senhor Deus, pelo nosso Pai. Todos nós que fomos resgatados e introduzidos. Obrigada, Pai. Amém.